Olá, estamos de volta aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio, sempre trazendo aí novidades, né? E voltando a falar sobre o mercado imobiliário. A gente falou muito sobre o mercado imobiliário já aqui, mas assim, é um tema muito amplo e assim, tem muita coisa de novo no mercado imobiliário. As pessoas perguntando muito com relação a investimento, com relação a locação, com relação a compra e venda, enfim. E para poder responder a tudo isso, né? A curiosidade, as dúvidas aí de todo mundo que manda aqui também para o Resenha. A gente tem aqui como convidada a Karine, da Casas SP. Tudo bem, Karine? Tudo ótimo. Ai, seja bem-vinda aqui ao Resenha e vamos falar um pouquinho sobre esse mercado, né? O mercado imobiliário, eu acho assim, é apaixonante e ele abraça todo mundo que acaba entrando, né? Como para empreender, para poder trabalhar nesse mercado, porque ele é muito crescente também. E nessa questão de ser apaixonante, o que te fez entrar, mergulhar aí no mercado imobiliário? Olha, eu creio que todo mundo entra no mercado imobiliário pela oportunidade, né? A oportunidade de novos desafios, oportunidade de ter uma nova carreira e oportunidade de mudar de vida, porque realmente é uma profissão que muda vidas, muda status financeiro de famílias, né? Então isso é muito bacana. Não, de fato é o que você falou mesmo, oportunidade. Eu vejo assim, muitas pessoas que eu conheci desse mercado, corretores, tinham outras profissões de origem, né? E aí, até por de repente não estava tendo não estava sendo rentável aquela outra profissão, ou queria uma nova oportunidade. Por isso que eu até coloquei que ele abraça todo mundo. Ele possibilita que, independente da tua profissão de origem, você possa também entrar nesse mercado, sendo corretor, ou mesmo empreendendo, ou mesmo abrindo imobiliária, né? Nesse sentido, porque é sempre muito crescente. A gente está falando do universo aqui de São Paulo, que não para, né? Não cessa isso, assim, cada vez mais você está vendo aí esse crescimento, um boom mesmo, em que pese, às vezes, assim, mudança de economia, isso tudo, o mercado não parou. Exatamente, o mercado não para, né? E falando um pouquinho mais dessa abrangência do mercado abraçar todo mundo, hoje você encontra no mercado pessoas que acabaram de terminar o ensino médio, pessoas com 18 anos, assim como você encontra aposentados também de 60, eu falo que é o pessoal 60 a mais, né? Então, o mercado ele abraça todo mundo, abraça quem é formado, quem não é. A pessoa ela precisa realmente ter ali a vontade de mudar de vida, a vontade de aproveitar oportunidades novas, né? E vontade de realmente ser especialista em algo, né? Como você citou, o mercado ele não para. Eu até brinco que é um mercado que não dorme, não deixa a gente dormir também. Até brinco que a corretagem é como se fosse um mosquitinho que pica a gente, entra ali o antídoto do mosquito entra na veia que a gente se sente ali envolvido, é algo muito prazeroso, né? Além dessa oportunidade que o mercado traz financeiramente, ele traz algo muito bacana também, principalmente para os corretores que trabalham ali com os clientes de baixa renda. A gente vê ali muitas famílias realizando sonhos, né? Então, isso é muito satisfatório. Além da oportunidade que a gente fala financeira, que todo mundo entra no mercado buscando uma melhora financeira, a gente vai descobrindo no mercado que é muito mais do que o valor da comissão, né? Então, isso é muito bacana. Mas você falou uma coisa que é muito correta também, que é aquela coisa assim, você entra ali, aí você quer aquilo ali, você tem vontade, porque assim, senão as pessoas começam a achar assim que é fácil. Não é fácil, mas isso não é só no mercado imobiliário, mas eu acredito que em qualquer profissão você tem que entrar e querer realmente. E se dedicar àquilo e fazer acontecer. Ele é um mercado que ele dá possibilidade para todo mundo. Mas como que você tem sucesso? Querendo, indo atrás, se dedicando, se especializando, buscando conhecer cada vez mais, né? Para que aí sim, o céu é o limite, porque você tem N possibilidades de ganhar, de crescer, de mudar a sua história, a história da sua família, né? Acho que é mais ou menos Exatamente. nessa linha, né? Tem que procurar fazer mesmo aquilo que gosta. Exatamente. Quando as pessoas chegam, né, numa entrevista, numa imobiliária ou nas grandes incorporadoras,
Geralmente as pessoas falam, olha, eu vou tentar aqui para ver se dá certo, às vezes até mesmo com uma profissão secundária, isso não funciona, né? Porque o corretor de imóvel, ele é especialista em diversas coisas. Eu sempre falo que vender apartamento, estúdio, 1, 2 e 3 dormitórios, qualquer um vai vender. Mas o corretor de verdade, ele não vende o apartamento, ele vende a informação. Então a gente tem que entender um pouquinho de tudo. A gente tem que entender desde linguagem corporal, economia, direito. E aí o conhecimento, ele não vem num piscar de olhos, né? Isso requer tempo, requer treinamento, requer conhecimento e amadurecimento profissional também, né? É uma profissão, sim, que abraça todos, mas não é uma profissão para todos. Exatamente. Acho que agora você falou exatamente isso. Não é para todos. Tem que ter perfil, né? Precisa ter perfil, precisa ter garra, precisa ter vontade. Não é algo tão simples como as pessoas acham. E não pode ter pressa, né? Sem pressa. Se você tiver pressa, assim, nos primeiros 30 dias você desiste, né? É uma área que entra muita gente, mas não permanece tantas pessoas assim. Porque as pessoas acham que é venda rápida, venda imediata. Eu sempre brinco, falo até pro corretor, pro cliente, falo, olha, eu tô vendendo algo grande, né? Eu não tô vendendo um celular, um sapato, tô vendendo... pastel. Não é pastel. Eu tô vendendo algo, para alguns clientes é o primeiro e o último imóvel, e para outros clientes é o investimento, é a forma que ele encontrou ali de cuidar do dinheiro dele, né? Então a gente precisa ter muita certeza de tudo que a gente está fazendo, de cada informação que a gente está passando, não esconder nada do cliente. Eu acho que a gente precisa ter muita ética e muita transparência, né? E muitas pessoas falam assim, para ser corretor, para trabalhar com um corretor de imóvel, precisa ter lábia. Eu falo, não, você está enganado. Você pode ter tudo, menos lábia. Você precisa ter informação, você precisa ter inteligência emocional para poder fazer isso. Então, são várias coisas. A lábia nessa profissão não funciona. Né? Não funciona. E aquilo que você falou também, né? Tem que saber sobre direito, tem que saber sobre tudo isso. Porque, na realidade, é o que eu acho que o que diferencia, na realidade, o corretor de corretor. Por quê? Você tem vários perfis aí, perfil de pessoas que vão te procurar. Então, você tem aquela pessoa que quer comprar o seu imóvel, que é o sonho da casa própria. Exatamente. Tá? E vai ser talvez o único imóvel da vida dela. E você tem também aquela pessoa que é um investidor, que vai te obrigar como corretor a entender o melhor momento do mercado, o que é bom como retorno, porque você vai alugar, beleza, eu tenho um valor X, que eu vou chegar para você e falar, Karine, eu tenho um valor X e eu quero que isso me retorne em renda de aluguel. O que você me indica? Eu posso comprar um imóvel X com esse valor todo, que vai me gerar um aluguel X, ou você pode me indicar comprar 3, 4 menores, que eu vou ter ali um fluxo. Então, essa leitura cabe ao corretor, muitas vezes, né? De ter essa proximidade e conseguir enxergar, fazer a leitura do cliente, do qual que é o objetivo dele, para você poder, dentro do teu conhecimento, que aí é global, passar a melhor oportunidade. Exatamente. Eu acho que, primeiramente, o corretor ele precisa ser um bom ouvinte, né? Exato. Porque é muito difícil você olhar para quem chega até o stand de vendas, até a nossa imobiliária e decifrar em poucos minutos aquilo que o cliente quer. E mesmo que ele chegue, às vezes, falando, olha, eu quero X, Y, Z, você também tem que ter cautela ao analisar o que ele quer e entender as condições financeiras dele, né? É um quebra-cabeça que você vai montar ali, mas, de certa forma, um quebra-cabeça personalizado, né? Nesse quebra-cabeça, a gente vai buscar a melhor estratégia para atender o cliente da melhor forma, né? E, infelizmente, muitos corretores no mercado, eles têm a pressa de fazer a venda. Que eles querem receber logo, né? Exatamente. E eles não têm a paciência de dar uma consultoria, né? Às vezes as pessoas falam assim, não, no mercado tem que ter velocidade. Não, no mercado tem que ter paciência e saber aonde você quer chegar. Por quê?
Uma venda rápida, feita de qualquer forma, pode dar até certo ali naquele momento e você fechar a venda. Mas uma venda onde você abraça o cliente, entende o que ele quer, dá uma assessoria, a venda não vai terminar ali na assinatura do contrato. Ele pode voltar e comprar com você para investir posteriormente. Na hora que ele for fazer um upgrade, ele pode te procurar também ou indicar, né? Nós temos casos na imobiliária que o cliente comprou o imóvel em 2020 e até hoje, mensalmente, ele indica um cliente e outro, não são todos os clientes que a gente fecha, mas através desse cliente em específico, que achava que não ia conseguir comprar o imóvel, até mesmo porque o perfil financeiro dele era bem delicado, né? E a gente, com muita paciência, muita cautela, a gente ali, com muita informação, nós conseguimos atender esse cliente. E através desse cliente, até hoje a gente fecha contrato. Já foram mais de 12 contratos desde 2020 fechados através desse cliente. Através desse cliente. Exatamente, né? Não, Então, e a tua imobiliária, porque uma coisa assim, ser o corretor, né? Outra coisa é já empreender e ter uma imobiliária. Porque a imobiliária ela vai já trabalhar com uma gama de coisas, né? Não é só a venda, vai ter a administração, a locação, e isso tudo vocês fazem também lá. na nossa imobiliária, nós optamos por trabalhar apenas com venda, Com né? A venda. gente não trabalha hoje Tá, com locação, tá. né? O nosso DNA é voltado 100% para 100% venda. para venda. Acho que por isso você vende bem, né? Especializou nisso. Exatamente. Porque a locação acho que dá um trabalho também terrível, né? E assim, ela acaba exigindo que você tenha mais gente para poder operacionalizar aquilo tudo e saber lidar com o cliente dos dois lados, que é o cliente locatário, o cliente locador. Então, é uma dinâmica muito louca. Mas, a parte de venda, eu tenho inclusive um amigo que é corretor também, né? E ele fala assim, nossa, quando você não sabe o que é o mercado imobiliário. Você vender um imóvel é muito fácil. Eu falo, Eduardo, ele fala, não, vender um imóvel é muito fácil. Ele fala. E assim, para quem gosta e para quem tem perfil, é muito fácil. E aquilo, essa questão da paciência, tipo, as pessoas são muito imediatistas hoje. Exatamente. Então o pessoal entra no ramo da corretagem, ele quer vender rápido porque ele tem contas a pagar, tem coisas a fazer. E aí quando você tá já nisso, nesse meio, e aquilo é a sua rotina, essa questão da paciência é o de menos, porque é tão comum, é tão natural para você, você sabe o time das coisas, de uma forma natural, então você não tem pressa para nada. Né? Eu tô falando como se eu vivesse com ela 24 horas por dia aqui vendendo imóvel, né? Mas você falou tudo, você resumiu perfeitamente. A gente precisa ter paciência, a gente precisa conhecer o tempo de cada processo, né? É um processo, é uma esteira. A gente não tem como pular fases na hora de fazer uma venda e finalizar, né? Então, a gente tem que ter ali muita calma, muita paciência. Claro que quanto antes esse cliente fechar, para todo mundo é melhor, tanto para o cliente quanto para nós de vendas, né? Mas, assim, tem hora que o processo, ele dá ali uma paradinha, né? E a gente tem que entender o porquê, entender como vou resolver, né? E para poder finalizar, né? É porque hoje em dia, o que mais se comercializa com relação ao imóvel? São os novos ou os imóveis também já prontos, usados? Isso, o que está tendo mais procura? Olha, nós lá na imobiliária trabalhamos pelo menos 70% com o imóvel econômico, que é o famoso Minha Casa Minha Vida, né? E ele vem fazendo uma curva, né? Porém, o imóvel na planta, ele sempre vai vender mais. Ele sempre é mais atrativo, falando aí... Financeiramente, né? Exatamente. Para o público que tem uma renda aí mais ou menos de R$ 1.800 a R$ 8.000. Por quê? Quando você compra um imóvel na planta, geralmente... eu costumo falar que o brasileiro, ele não tem a mania de poupar, mas se tiver um boleto para pagar, ele vai pagar. Exatamente, né? É a poupança compulsória. Exatamente. E aí o que acontece? Quando você compra um imóvel na planta, por mais que você não tenha uma entrada, um valor muito alto guardado, você consegue parcelar isso durante as obras, né? Tem construtoras hoje no mercado que parcela a entrada do cliente até 72 vezes, né? Facilita. Então, hoje, o cenário de venda
venda e compra na planta, ele ainda é muito mais atraente, né? Claro que o mercado de novos, pronto, já que finalizou a obra, é um mercado também satisfatório. E a gente fala que o imóvel de usados, a gente fala que é terceiros, também vem rendendo, vem vendendo muito, né? Mas nada bate como os números do lançamento. É porque se você falou essa questão de poupança e é bem isso mesmo. Se você for pensar lá, vou comprar um imóvel na planta, então eu tenho um valor que ele na planta, lá no lançamento, ele custa, vamos, hipoteticamente, R$ 200.000, tá? Só para a gente exemplificar. Beleza, eu estou pagando aqui uma parte muito financiada durante essa obra, acho que creio que seja isso. Quando eu me entrega as chaves, eu tenho um valor ali também de chave, que muitas vezes, acho que no Minha Casa Minha Vida não tem, né? Esse valor de chaves. Na verdade, a maioria das construtoras não gostam de trabalhar com essa parcela muito alta no final, né? E, assim, no Minha Casa Minha Vida, a gente não gosta nem de falar do termo chaves, né? O Uhum. que é a chaves? Por exemplo, vou falar em números, tá? Você compra um imóvel de 250 mil. E aí você precisa pagar durante as obras 50 mil, porque o banco só te financiou 200. Tá. Então, esses 50 mil, o que a construtora faz? Ela vai diluir durante o período obras para que você pague isso fracionado. E a última parcela, que é no mês de pegar... Você tem que quitar aqueles 50 mil. Exatamente. Tá, Você entendi. precisa quitar. Porém, por exemplo, se no meio do caminho você conseguiu pagar apenas 40, sobrou um saldo de 10 mil para você pagar como última parcela para a construtora. Então, ali ficou apelidado como chaves. Porém, as construtoras Minha Casa Minha Vida hoje trabalha numa margem de segurança. Porque imagina um cliente que tem uma renda ali de 4, 5 mil reais pagar os gastos mensais dele, pagar a parcela do apartamento e ainda poupar. Nem sempre é possível. Então a construtora já diminui todos esses valores, tenta... Dilui tudo para essas parcelas ficarem iguais ali e não ter aquele saldo maior na chave. Exatamente. Porque o que você falou até do poupar, eu preciso pagar as minhas despesas mensais, eu preciso pagar a parcela do apartamento, eu preciso guardar um dinheiro para chaves, que é uma parcela maior, que eu não vou ter o fluxo para tirar. Então eles diluem isso para você ter uma organização maior. Você vai pagar a mesma coisa, só que você tem aquela noção de estar mais organizado, né? Exatamente. Então, as construtoras hoje têm muito essa preocupação, né? Tem construtora que até autoriza um caso ou outro, mas a maioria das construtoras trabalha bem na realidade do cliente, né? Tem construtora, por exemplo, que a sua parcela mensal durante essa obra não pode ultrapassar 30% da sua renda, né? Que é o que dizem que no mercado que é saudável comprometer financeiramente, né? Então, no Minha Casa Minha Vida, em específico, muitas construtoras não permitem essas chaves. Agora, fora do Minha Casa Minha Vida, ainda é algo que vem acontecendo bastante. Não, mas aí voltando nessa questão, por exemplo, da poupança, né? Só para fazer. Tô pensando mais na questão de investimento. Então, beleza, você comprou um apartamento na planta, ele tinha um valor lá, 250 mil naquela época. Quando ele lançou, vai lá, ele construiu 2 anos, aquela valorização do imóvel, ela já é outra. Exatamente. Né? Então você está fazendo uma poupança que, na realidade, ela está tendo um rendimento. Não é simplesmente o pagar, estou investindo aquele valor está ficando capitalizado, Não, ele está tendo, de fato, ele está tendo um rendimento que talvez seja maior do que qualquer outra aplicação. Olha, eu tenho um exemplo muito legal, muito bacana. Tem um imóvel que, inclusive, eu comprei na época, eu falo com propriedade, né? Comprei na época, paguei 215 mil num apartamento, na época 50 metros, com vaga, sacada, lazer completo, numa localização muito boa. Quando eu comprei, o apartamento estava avaliado em 215 mil, foi o que nós pagamos para a construtora. No mês que entregou a chave, tinha algumas pessoas vendendo no condomínio já a 300 mil. Qual que é a aplicação, qual que é o rendimento hoje isso? Que você coloca lá um valor X e rende em torno de 80, 85 mil em 2 anos? É verdade. Né? Lembrando que qualquer aplicação que você fizer no mercado financeiro, não é garantido que você vai ter o retorno nem rentabilidade. Exatamente. Agora, o imóvel não.
né? O imóvel, ele nunca desvaloriza, né? Nunca. Ele pode até estacionar por conta de uma questão econômica, né? De política pública, enfim. Mas ele desvalorizar, ele nunca. Então, você não tem o risco da perda da tua aplicação, do teu investimento. Ele pode, talvez, valorizar menos, isso em fatores específicos, né? Mas a tendência é sempre que ele vá de cara. Eu vi uma pesquisa uma vez que o imóvel na planta, para o lançamento, ele tem no mínimo de 20% a 30% de aumento de valor agregado. É exatamente isso. O estudo fala que é de 20% a 30%. Tem alguns casos que é um pouco mais, mas nunca menos, né? E essa questão de valorização, de investimento é tão real que eu vou voltar um pouquinho na linha do tempo. Assim que entrou a pandemia, né, nós, corretores de imóveis, o mercado imobiliário falou, e agora? Como vai ser? Ninguém sabia como ia ser, né? Nenhum setor, na verdade. Mas nós pensávamos que o setor imobiliário ia ser muito atingido, né? E a gente não esperava, não tinha grandes expectativas, né? E por incrível que pareça, durante a pandemia, foi no ano que iniciou a pandemia, foi o ano que a gente mais vendeu imóvel. Foi o ano que, assim, o mercado imobiliário voltou com tudo. As construtoras que não iam lançar, lançaram. As construtoras que lançaram, venderam. As construtoras que tinham estoque também vendeu. Por quê? O pessoal que tinha dinheiro aplicado, que tinha dinheiro no banco guardado, todo mundo saiu correndo, tirou das aplicações e colocou em imóvel. Até porque não se sabia, né? Tinha aquela preocupação do que vai virar depois. É uma loucura. Você vê que essas coisas que acontecem aí no cotidiano, em tudo, influenciam demais o mercado imobiliário. Só que você nunca vê o mercado imobiliário parar, estagnar. Ele sempre vai, de alguma... Ou ele vai dar um up gigante, como foi ali, inesperadamente até, ou ele vai ali crescer menos, mas parar não. Então, como dizem os antigos, né? O melhor investimento continua sendo imóvel. Exatamente. O melhor investimento continua sendo imóvel, sem dúvidas. Sem dúvida. Então, gente, vamos começar a tirar dinheiro da poupança. Vai lá, procura lá a Casa SP, faz uma outro tipo de aplicação. Compra um imóvel na planta, lá com a Karine, você vai fazer toda uma estruturação lá do que quanto você quer de rendimento, quanto tempo demora para construir isso aqui. Ó, Karine, vou comprar o imóvel com você, mas você vai vender, viu? Assim que sair a chave lá, você já vende, que eu não quero ter dor de cabeça, né? Assim, algo muito bacana falando em investimento, hoje você consegue comprar um imóvel na planta, investir apenas 20% do valor desse imóvel, pagar fracionado, e quando a construtora entregar, você tem duas opções. Ou você vende já com valor de valorização e aí você recebe aquele lucro, ou então você coloca o imóvel para alugar e ele se paga. Você investiu no imóvel apenas 20% durante as obras e vai ter uma rentabilidade muito alta. E dependendo do local que você comprar esse imóvel, você ainda consegue fazer tanto a alocação tradicional quanto a alocação de Airbnb. Né? Então, realmente é um excelente investimento. Gente, me procurem. É isso aí, gente. Karine, muito obrigada pela tua participação aqui. E eu acho que, assim, é sempre bom falar do mercado imobiliário, porque eu gosto demais desse mercado. Eu acho... assim, muito dinâmico, e fala com gente que conhece, né? Porque é o que a gente falou aqui no podcast, é um mercado que abraça muitos corretores, mas tem que ter perfil. Não adianta, acho que por isso que tem muito aquilo, entra e não consegue ficar. Porque tem que ter perfil, tem que querer, tem que realmente procurar estudar tudo que orbita, tudo que está ali, que vai influenciar, saber pegar o teu cliente, enxergar a necessidade dele. Eu acho que isso você faz muito bem, tua imobiliária faz muito bem, por isso que a Casa SP está crescendo e vai crescer muito mais. Com certeza. E assim, é um prazer tê-los aqui no Resenha Corporativa. Gente, já sabem, precisando aí vamos mudar os investimentos, vamos para investimentos mais lucrativos, lá com a Karine na Casa SP. Tá bom, Karine? Muito obrigada pelo convite. Gente, vamos ficando por aqui com o nosso Resenha Corporativa de hoje. Um beijo a todos, se inscreva no nosso canal, clica aí no sininho, acompanha a gente nas redes sociais e agora também lá pelo portal R011. Beijo!